Boa tarde, senhores ouvintes. No ar, o informativo Cinzano com as primeiras notícias da tarde de hoje e as últimas da manhã que passou. O rádio sergipano dessa década de 1970 não fica a dever do melhor rádio que se faz no Brasil. Já é um rádio com o jornalismo começando para o investigativo. E nessa oportunidade um nome não pode ser esquecido, que é o de José da Silva Lima. O Silva Lima veio de Salvador para Aracaju com a idade de 18 a 19 anos. E nesse percurso ele foi comerciário, depois chegou a ser, sabia um pouco de inglês, se aperfeiçoou, foi professor na época da Escola Normal Rui Barbosa, de inglês, e se adaptou, foi representante da Capivarol, foi representante também da revista do rádio na época. E teve outro detalhe, ele chegou a entrar no rádio em 1950. Um homem que fazia de tudo no rádio. Fazia esporte, fazia programas musicais, fazia programa de jornalismo investigativo, fazia programas entrevistando presidiários. Eu considero o Silva Lima assim, um dos maiores radialistas do Brasil, não é? Radialista de Sergipe, dentro do estilo dele, originalíssimo. Eu nunca encontrei um locutor de rádio parecido com o Silva Lima no Brasil. Era de uma dinâmica extraordinária, ele muito criativo e no rádio ele fez de tudo. Dentro da rádio sequência Silva Lima, vamos apresentar Pergunte a Silva Lima. São 12 horas e 25 minutos em Aracaju. Vem aí o informativo Cinzano. Alô, alô, Silva Lima. Alô? Pam, param, papapá, pam, param, papapá, pam, pam, pam. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. No ar o informativo Cinzano com as primeiras notícias da tarde de hoje e as últimas da manhã que passou. Era assim que Silva Lima começava o informativo Cinzano. Eu me lembro de Silva Lima desde criança. Eu estudava no Colégio do Salvador e eu ia de manhã para o primário, na década de 60, ele na Rádio Liberdade ainda, e chegava em casa, estava toda a família reunida para almoçar, e o rádio ligado na Rádio Liberdade para ouvir Silva Lima. Quando saía aquele prefixo, meu pai com 10 filhos, jornalista, o programa que se ouvia era de Silva Lima mesmo, era o informativo Cinzano. E era interessante porque em determinados momentos, quando ele gritava, atenção, atenção, atenção para mais essa notícia. Quando ele falava isso, meu pai, escute, silêncio, escute, escute, escute. E todo mundo tinha que calar, encerrava ali o papo. O rádio em Sergipe, como de todo no Brasil, era realmente o principal veículo de divulgação. Era o veículo que contagiava as pessoas. O rádio sergipano teve o prazer de ter em seu bojo um locutor no nível de Silva Lima. Silva Lima, apesar de baiano, inclusive ele nem em Sergipe chegou como locutor, ele era representante comercial. Com o tempo, ele foi se entrosando com o pessoal, conhecendo a parte técnica das emissoras, chegou inclusive a ser diretor comercial e técnico da Rádio Liberdade de Sergipe. Silva Lima fez uma das entrevistas mais interessantes com Pelé, né? Ele esmiuçou a vida de Pelé, e quando eu me recordo disso, eu realmente chego até a me emocionar, porque eu tenho Pelé como ídolo, e tenho vamos dizer assim, uma biografia muito grande de Pelé, muitos livros, e eu tudo sobre Pelé eu guardava, e como eu gostaria até de ter essa entrevista, e ele esmiuçava a vida de Pelé, e eu me recordo que ele perguntava se Pelé desejava casar, não desejava casar. Foi uma das entrevistas mais bonitas que eu já tive a oportunidade de assistir sobre o Pelé. A coisa que mais marcava no Silva Lima era a precisão. Ele era um cara que era cumpridor do horário, uma coisa que sempre chamava atenção. Por volta das 12 horas, 12h10 mais ou menos, já estava no estúdio da emissora para fazer o seu programa. E passando aqueles Elisa, que naquele tempo era aquelas máquinas, né, pé duro, né, datilografia, e eu saía riscando, me lembro bem pequenininho,
e ele saía grifando as notícias. É uma coisa interessante, como ele sabia fazer o sucesso. Ele continua atual hoje, que alguns radialistas às vezes não sabem chamar, não sabem comover o público como o Silva Lima sabia. O problema político aqui em Sergipe era terrível. As rádios nasceram da necessidade política. A difusora surgiu de uma necessidade do governo Euronides Carvalho, em 1939, de divulgar as suas ações. Não é? E a UDN, no poder, mandava na rádio oficial do Estado difusora. Aí o PSD disse, puxa vida, a gente está sem rádio. Quando o PSD estava no poder, ficava com a difusora e a UDN não tinha rádio. Surge então a Rádio Liberdade. A Liberdade surge em 53 para fazer face a essa solicitação da UDN, que queria ter uma rádio. Agora, quando a UDN estava no poder, a difusora e a Liberdade estavam com a UDN. A difusora do Estado e a Liberdade, que já era da própria UDN, União Democrática Nacional, do senhor Albino Silva da Fonseca. Aí coincidiu, em certa ocasião, a UDN ganhar o poder e ficar com a difusora e com a Liberdade. E o pessoal do PSD disse, puxa vida, e a gente está sem rádio. Aí surgiu a Rádio Jornal em 1958, para fazer face a isso aí. Certa ocasião, o governo do PSD estava no poder. O Estado com a difusora e a Jornal do lado do PSD. E a Liberdade sozinha, representando a UDN. Resultado, a equipe esportiva da Rádio Liberdade, sob o comando de Silva Lima, foi proibida de transmitir as partidas de futebol no Estádio Estadual de Aracaju, que era do governo. Lima então disse, não tem problema, não entro no campo, vocês não querem. Aí com a equipe dele, ficou trepado nos telhados das casas que ficavam na Vila Cristina e de longe olhando o futebol e transmitindo. A questão de Silva Lima com aquela história política, eu acho que a atuação dele política é contraditória, né? Ele não era assim um político democrático, embora deixasse parecer, quer dizer, um jornalista, um radialista mais democrático, ele era muito cooptado pelo sistema, né? Ele trabalhava numa emissora de rádio que era de políticos, né? E dependendo, evidentemente, dependendo da maneira como os políticos, donos da emissora de rádio, se conduziam politicamente, era como ele iria se conduzir. Aquela história de dizer derrubava governo ou não derrubava governo, botava governo para cima, tirava, isso é meio assim muito fantasioso, porque como ele trabalhava assim, cooptado pelo sistema, ele trabalhava para aquele sistema, para aquele grupo político, então ele não era capaz assim de ser parcial, né? Até se envolvia bastante, então o outro lado era sempre inimigo para ele, e como acontece às vezes assim hoje, mas o trabalho dele político era sempre dessa maneira. Ele não só narrava jogo, como narrava também lutas, boxe, jiu-jitsu. E no futebol era uma das características dele, era essa. Eu quase que eu vi a princesa nua. Lembro que uma vez ele chegou a irradiar até um casamento. Filho de Ayrton Silva, filho de Albino, que era o dono da Rádio Liberdade, casando com Marta Cruz, e Silva Lima irradiou. Eu imagino como deve ter sido irradiando. E agora, senhoras e senhores, se preparem que o padre vai colocar a aliança. Botou a aliança, vamos beijar. Imagino que ele fazia um sensacionalismo todo, deveria ser assim. Me lembro até de um caso pitoresco que ele tinha com um dos narradores que me parece faleceu recentemente, que era o Tonho Ronron, em que ele, num dos momentos que ele transmitia os jogos, aqui no estádio estadual de Aracaju, e o Sergipe fez um gol belíssimo, e ele disse, Tonho Ronron, transmite aí esse gol do Sergipe. Ele disse, Silva Lima, foi um gol da porra! Ele disse, por favor, Tonho Ronron, quando você falar, não fale mais em porra. Quer dizer, ele repetiu aquilo que ele julgou do seu locutor de fundo de gol. O informativo cinzano, quer dizer, havia uma prioridade, um respeito em cima do patrocinador. Silva Lima tinha 2 patrocinadores, Tintas Ipiranga
e Jade. Jade era um refrigerante tipo laranja, como hoje é Fanta, laranja desse estado. E nego gozava pra burro com o patrocínio de Titas Ipiranga e Jade. Um belo dia, Silva Lima, no ênfase do futebol, ele trocou os patrocínios e disse assim: beba Titas Ipiranga e pinte sua casa com Jade. Isso foi uma onda no estado de Sergipe. O que eu posso falar do nosso Silva Lima é o que ele deixou para nós, nossa geração, em termos culturais. Porque ele acrescentou para uma geração aqui sergipana, foi fazer com que aquela jovem guarda da época passasse a gostar de blues, de jazz, de um bom filme, de peças de teatros, que ele sempre falava dos artistas. Além de falar, ele vivia com os artistas. Ele parecia que conhecia tudo, tanto que ele fez o tal do Pergunte a Silva Lima, dava aulas de inglês no rádio. Lembro que ele fazia Violeta, Violate, Violate. Eu passei uma tarde conversando com uma americana, um show de idiomas, um entretenimento super gostoso, Estados Unidos de Ohio, Cinja, e forçava naquele inglês dele. E não ficava só aí. Silva Lima, além disso tudo, ele transmitia, eu tenho a impressão que ele devia até provocar aquilo, programas de telequete. Enquanto o Teddy Boy Marino e outros estavam lá no sul despontando, aqui em Sergipe, pelo menos 3 me recordo, na voz de Silva Lima, que era Tatuzinho, Marreta e Fidelão. Há certos hábitos entranhados que não nos largam nunca. É como se ainda ligássemos o rádio para ouvir no ar o informativo cinzano, com as primeiras notícias da tarde de hoje e as últimas da manhã que passou, na voz de Silva Lima. Ou ainda vivêssemos a nos espantar com crimes como o de Laconga. Diz que o menino vivia jogar lama nos sapatos que ele colocava na janela para melhor secar a cola. Isso depois de fazer neles os reparos que fizeram sua fama de melhor sapateiro da cidade. Aí, um dia o menino jogava futebol depois da escola e um chute mais forte atirou a bola no quintal de Laconga. E logo ele, o menino Carlos Werneck, se prontificou a ir buscá-la. Depois da paulada, o sapateiro escondeu o corpo no camiseiro e esperou a noite chegar. Com a ajuda da mulher, levou-o para um areal nos morros onde hoje é a Suíça e lá o enterrou. E esse crime foi um dos momentos altos da carreira de Silva Lima, porque o crime comoveu a cidade e ele, além de noticiar diariamente a tragédia, depois foi entrevistar o Laconga num programa que ele tinha à tarde, chamado Cada Crime Tem a Sua História, né? Uma espécie de antecipação dos programas policiais que nós temos hoje, inclusive na televisão. Ele tinha uma maneira interessante de transmitir. Eu acho que no Brasil, a maneira peculiar dele só foi imitada assim. Imitada não. Vamos comparar da Fiore Giliotti da Rádio Bandeirantes de São Paulo, o Edson Leite e o Valdir Amaral. E o Silva Lima, ele abriu para o rádio brasileiro uma maneira diferente para transmitir, com aquele fraseado dele, eu vi a princesa nua, né? Para bem lhe dizer, na época nós tínhamos Carlos Magalhães, Paulo Gomes, que eram os grandes expertos do rádio esportivo, e não obstante Carlos Magalhães ser um dos melhores locutores esportivos do Brasil, mas eu gostava de ouvir Silva Lima porque ele era originalíssimo. Eu imaginar assim, como era o rádio naquela época, eu já estava na época, mas eu não morava aqui. Eu soube que as pessoas paravam para ouvir Silva Lima. É o horário dele. O informativo cinzano. Silva Lima, para mim, não obstante os nossos desencontros, vamos dizer assim, desportivos, filosóficos ou coisa mais, mas na verdade, Silva Lima foi um grande incentivador do futebol sergipano e um bom radialista, de acordo com as suas indiscutíveis virtudes da profissão. Falar sobre Silva Lima é falar sobre o rádio sergipano. Para a posteridade ficam os atos dos homens,
porque os homens morrem, os homens passam. Fica apenas a lembrança daquilo de bom que eles possam ter feito na vida.